Neste vídeo vamos continuar falando sobre os artrópodes, desta vez o subfilo Myriapoda. Quem são? São artrópodes do subfilo Myriapoda, pertencentes ao clado Mandibulata, junto com os Pancrustacea. Atualmente, existem 16.360 espécies descritas. Todos os miriápodes são terrestres, habitando principalmente em ambientes úmidos e sombreados. São caracterizados por possuírem um corpo alongado e segmentado, com muitas pernas, um par de antenas e apêndices unirremes. São divididos em 4 classes: Quilópoda, Diplópoda, Paurópoda e Sinfila. A primeira classe a ser abordada é a dos quilópodes, e provavelmente seja a classe mais conhecida entre os miriápodes. Os principais representantes são as centopeias e as lacraias. Atualmente existem cerca de 3.300 espécies descritas. São terrestres, vivendo sob pedras, troncos e folhas, habitando principalmente em ambientes úmidos. Morfologicamente, tem um corpo achatado dorso-ventralmente e um par de pernas por segmentos. São predadoras ativas e agressivas e possuem uma estrutura muito característica chamada forcípula, com uma garra venenosa que fica logo abaixo da sua cabeça e é usada para capturar e imobilizar as presas. Aqui um pouco da diversidade dos quilópodes. Aqui é possível ver uma centopeia. Outro representante da classe quilópode, uma lacraia, e outro representante que é possível ver as antenas sendo limpadas pela forcípula. Bom, a segunda classe é dos diplópodes, que são os milípedes, conhecidos no Brasil popularmente como piolhos de cobra, emboás e gongolôs. Atualmente, são entre 12.000 espécies descritas. São terrestres, vivem em solos úmidos, serrapilheira e troncos em decomposição. Possuem um corpo cilíndrico, bem diferente do corpo achatado dos quilópodes, 2 pares de pernas por segmento e são detritívoros, ou seja, alimentam-se de matéria orgânica em decomposição. Aqui alguns representantes da classe Diplópoda. Possível ver os diplosegmentos e as pernas em posição ventral, além de um corpo mais cilíndrico em comparação com os quilópodes. A próxima classe é Paurópoda. É uma classe pequena, com apenas cerca de 800 espécies descritas. São animais minúsculos, com corpo mole e geralmente de coloração clara, típicos organismos que vivem em solos úmidos, geralmente subterrâneos. São pouco conhecidos, mas importantes na microfauna do solo. Por fim, temos a classe Sinfila, com cerca de 200 espécies, que vivem em solos úmidos, entre raízes e matéria orgânica. São pequenos, com corpo delicado e branco, semelhantes às centopeias, mas uma informação importante é que elas não possuem forcípulas, como as centopeias. Onde os Myriapoda estão posicionados na filogenia de Metazoa? Os Myriapoda são metazoários, bilatéria, ou seja, possuem simetria bilateral, são protostômios, em que o blastópora dá origem primeiro ao ânus, são equidizozoa, realizam equidise, a troca de cutícula regulada por equidizonas, são panartrópodes, possuindo apêndices e segmentação, são artrópodes, em que os apêndices possuem articulação e os segmentos são divididos em placas. São mandibulata, possuindo mandíbula, e Myriapoda é dividido em 4 classes: Quilópoda, Sinfila, Paurópoda e Diplópoda. Myriapoda está dentro do clado Mandibulata, junto com Pancrustacea. Nessa filogenia é possível ver o clado Mandibulata, onde Pancrustacea é grupo irmão de Myriapoda. Como já dito,
Miriápoda é um subfilo de artrópoda. E o que caracteriza um artrópoda? São os apêndices articulados, ou seja, em artrópoda ocorre o surgimento das articulações, esclerotização da cutícula, ou seja, o exoesqueleto, segmentos divididos em placas e segmentos fundidos em tagmas, que são segmentos fundidos em regiões especializadas. Bom, e Miriápoda faz parte do clado mandibulata, junto com pancrustáceo. E o que caracteriza um mandibulata? São um par de apêndices modificados após a antena, que são as mandíbulas, com função de cortar e mastigar o alimento. Um ou dois pares de maxilas para manusear o alimento, e presença de uma ou duas antenas. No caso dos Miriápoda, apenas uma antena. Bom, qual é a sinapomorfia dos Miriápoda? O corpo é dividido em apenas dois tagmas. A cabeça, representada na imagem à direita, e o longo tronco multissegmentado homônimo, ou seja, com segmentos similares entre si. Múltiplos segmentos equipados com vários pares de pernas articuladas. Então é possível perceber que eles têm vários segmentos com muitos apêndices. Ou seja, aqui no caso deste indivíduo representado no esquema, vários segmentos com um par de pernas locomotoras em cada segmento do tronco. Bom, um sistema traqueal com espiráculos, que é convergente com o hexápoda, ou seja, não tem a mesma origem embriológica do sistema traqueal de hexápoda, constituindo assim uma sinapomorfia dos Miriápoda, e túbulos de Malpighi proctodeais, que também são convergentes com hexápoda, não tendo a mesma origem embriológica. Agora vamos falar das sinapomorfias das classes de Miriápoda, começando pelas sinapomorfias de Quilópoda. Nos quilópodes, representados principalmente pelas lacraias e centopeias, o primeiro par de pernas é modificado em forcípulas, com glândula de veneno. Essas forcípulas estão no primeiro segmento do tronco. Possuem entre 15 a 191 segmentos, cada um com um par de pernas locomotoras. Alternância de tergitos longos e curtos, especificamente uma inversão nos segmentos 7 e 8. E os espiráculos estão associados aos segmentos que contêm tergitos longos. Os tergitos são as placas dorsais. Bom, quais são as sinapomorfias dos diplópoda? O tronco é formado por diplosegmentos, ou seja, cada segmento visível corresponde, na verdade, à fusão de dois somitos originais. As antenas possuem 8 artículos, tendo o artículo distal, cones sensoriais apicais. E os espermatozoides dos diplópoda não possuem flagelos. É uma característica bem marcante dentro dos artrópodes. Bom, a sinapomorfia dos paurópoda são antenas ramificadas com um órgão sensorial especializado, que se chama glóbulo, e a presença de pseudóculos, estruturas pareadas nas superfícies laterais da cápsula cefálica, que são órgãos sensoriais. A função não se sabe muito ao certo. Bom, agora as sinapomorfias de sinfila. Eles possuem um único par de estigmas traqueais nas superfícies laterais da cápsula cefálica. Têm olhos ausentes. As fêmeas possuem espermatecas formadas por bolsas laterais pareadas na cavidade oral. O tronco tem 12 pares de pernas, há um único orifício genital e a presença de espineretos terminais pareados, além de possuírem fiandeiras no 13º segmento, uma característica bem peculiar. Aqui é uma possível hipótese filogenética para os Miriápoda, em que Quilópoda é grupo irmão de todas as outras classes, Sinfila, Paurópoda e Diplópoda. Bom, qual é o plano corporal geral dos miriápodes? O corpo é dividido em cabeça e tronco. O tronco, né, é muito homônimo, ou seja, muito semelhante entre si, né? Os segmentos são muito parecidos entre si, e cada segmento tem apêndices pareados.
Todos os apêndices são multiarticulados e unirremes. Os dois primeiros pares de apêndices são as antenas e as mandíbulas. O terceiro e quarto pares são as primeiras e segundas maxilas, que em alguns grupos se fundem em uma estrutura chamada lábio. Os miriápodes não possuem carapaça, a maioria tem olhos laterais que possivelmente correspondem a olhos compostos, modificados e desintegrados evolutivamente. Bom, agora qual que é o plano corporal da classe quilópoda? Há um par de pernas locomotoras por segmento. O primeiro par é modificado nas forcípulas, posicionadas sobre a cabeça como peças orais. As antenas são simples e segmentadas, a cutícula é rígida, mas não é calcificada. Os gonóporos abrem-se no último segmento verdadeiro do corpo. Os espiráculos são predominantemente laterais. O tronco tem de 15 a 191 segmentos com pernas, e o último par de pernas geralmente apresenta um dimorfismo sexual. É o par de pernas posterior representado na imagem. Ele se estende para trás e não é usado para locomoção. Bom, agora, qual que é o plano corporal da classe Diplópoda? A cabeça é seguido de um segmento sem apêndices, conhecido como colo. Ele funciona como um colar esclerotizado entre a cabeça e o tronco. O tronco é formado por diplosegmentos, cada um resultante da fusão de dois somitos. A cutícula é bem esclerotizada e geralmente não é calcificada. Daí o aspecto mais duro e rígido dos milípedes. As primeiras maxilas se fundem em um gnatoquilário. As segundas maxilas estão ausentes. Os gonóporos abrem-se no terceiro segmento do tronco. Os espiráculos ficam em posição ventral. As pernas também estão posicionadas em posição ventral. Muitas espécies possuem glândulas repugnatórias laterais que secretam compostos químicos defensivos. E em algumas espécies possuem glândulas genitais modificadas para a produção de seda. Aqui mostra onde que é a abertura do espiráculo, tanto na imagem acima, na direita, e a da esquerda, abaixo, mostram a estrutura do colo, que fica entre a cabeça e o tronco. Também é possível ver os diplosegmentos e os três segmentos após o colo, que só possuem um par de apêndices locomotores. O restante possui dois pares de apêndices locomotores. Bom, agora falando do plano corporal da classe Paurópoda. Nos Paurópoda, o tronco tem 11 segmentos. As antenas são birremes e segmentadas. Na imagem dá para ver as antenas birremes, que possuem 4 ou 6 ramos, 3 flagelos e um órgão sensorial globular ou em formato de candelabro. O tronco possui entre 8 a 11 pares de pernas, sem pernas no primeiro segmento. Então é possível ver na imagem que o primeiro segmento não possui pernas. Os gonóporos estão localizados no terceiro segmento do tronco. Eles têm um órgão sensorial peculiar, que é o órgão de Tomosvari, que é uma estrutura sensorial anterior. A função dela ainda é debatida, mas possivelmente pode ser quimiosensorial. Bom, agora falando do plano corporal da classe Sinfila, no Sinfila, o tronco tem 14 segmentos, sendo o último fundido com o telson, que é possível ver na imagem que não há uma divisão clara entre o último segmento e o telson. Os 12 primeiros segmentos do tronco têm um par de pernas cada. O penúltimo segmento tem espineretos e um par de pelos sensoriais longos. Na imagem está denominado cálices sensoriais. A superfície dorsal tem de 15 a 24 placas tergais. A cutícula é macia e não calcificada. As antenas são longas, filiformes, que podem ter até 50 segmentos. As primeiras maxilas se fundem medialmente.
A segunda maxila se fundem completamente, formando um lábio complexo. Há um único par de espiráculos na cabeça. Está apontado na imagem os espiráculos. Os gonóporos abrem-se no terceiro segmento do tronco. Bom, agora falando da alimentação de cada classe de miriápoda, começando pelos quilópodes, que são representados pelas centopeias, são predadores ativos e agressivos. Caçam invertebrados menores, como vermes, caracóis e outros artrópodes. E a estratégia de alimentação é a seguinte: o primeiro par de apêndices do tronco, as forcípulas, são usadas para segurar a presa e injetar veneno. O veneno é produzido em glândulas localizadas dentro das forcípulas. Uma vez imobilizada a presa, as forcípulas e as segundas maxilas a seguram, enquanto as mandíbulas e as primeiras maxilas mordem e mastigam o alimento. Já a classe Diplópoda tem um hábito alimentar bem diferente dos Quilópoda. Eles são detritívoros de movimento lento, com preferência por matéria vegetal, morta ou em decomposição. Eles usam sua mandíbula poderosa para cortar fragmentos de tecido vegetal. Esses fragmentos são misturados com a saliva à medida que mastigam, e depois são engolidos. O labro, o gnatoquilário e as mandíbulas reduzidas são modificadas em forma de um bico perfurador suctorial, o que permite a alguns grupos se alimentar também de líquidos. Nessa imagem é possível ver uma lacraia, um representante da classe Quilópoda, se alimentando, e é possível ver as forcípulas sendo usadas. Já em contraste, a segunda imagem apresenta uma lacraia sendo devorada por formigas. Nos Paurópoda, a alimentação é baseada em fungos e matéria animal e vegetal em decomposição, um hábito detritívoro micófago. No Sinfila, o hábito predominante é o herbivorismo, alimentam-se principalmente de raízes e matéria vegetal viva. Poucas espécies dessas classes adotaram algum hábito carnívoro ou varredor. Bom, agora falando das subdivisões e órgãos do sistema digestório. O trato digestivo dos miriápodas é longo e retilíneo. Ele se divide em três regiões principais: a região anterior, a região mediana, que é onde ocorre a absorção de nutrientes, e a região posterior. O alimento ele passa pela boca, esôfago, região de armazenamento, o papo ou a moela, mesêntero, proctodeu e ânus. A moela contém espinhos cuticulares que auxiliam na separação das partículas antes da absorção. Então agora, depois de descrever como é a alimentação geral dos miriápoda, como ocorre a digestão? Eles possuem glândulas salivares que estão associadas aos apêndices orais, as mandíbulas e maxilas. A saliva lubrifica o alimento para iniciar a digestão extracelular. E em centopeias pode auxiliar na imobilização da presa, que é o veneno nas forcípulas. O trato digestivo possui ainda a membrana peritrófica. Ele produz essa membrana, que é uma camada que reveste e protege a região mediana do trato digestivo. Essa membrana se solta para envelopar e recobrir as partículas alimentares durante a digestão, protegendo, o epitélio intestinal desses animais de danos mecânicos que podem ocorrer. A região mediana se comunica com uma curta região proctodeal posterior, que termina no ânus. Bom, quais são as origens embrionárias dos órgãos do sistema digestório? O trato digestivo anterior, o estomódeo, deriva da ectoderme e forma a boca, a faringe e o esôfago. Em centopeias, inclui também o papo e a moela. O trato digestivo médio, o mesêntero, deriva da endoderme e é o principal local de absorção dos nutrientes. O trato digestivo posterior, proctodeu, deriva novamente da ectoderme. É nessa região que se originam os túmulos de Malpighi, que são importantes para a excreção. Então, o sistema digestório desempenha outras funções além da digestão? Os túbulos de Malpighi,
estão relacionados com a digestão e excreção. Eles eliminam resíduos nitrogenados no lúmen do intestino posterior. O intestino posterior é compartilhado com o sistema excretor. A reabsorção de água e íons da urina já formadas antes da eliminação, uma adaptação importante para a vida terrestre. As glândulas salivares participam da lubrificação e início da digestão, em predadores como as centopeias, possivelmente da imobilização da presa. A maioria dos miriápoda depende de um sistema traqueal para as trocas gasosas. As traqueias se abrem para o exterior através de estruturas chamadas espiráculos, que perfuram a cutícula. Esses espiráculos seguem um padrão segmentar, mas não necessariamente em todos os segmentos do corpo. Nos diplópoda, existem dois pares de espiráculos por diplosegmento, localizados um pouco à frente das coxas das pernas, em posição ventral. Esses espiráculos não possuem válvulas, ou seja, não se fecham. Já em Paurópoda, não existe um sistema traqueal. Algumas espécies primitivas possuem traqueias reduzidas, mas as trocas gasosas são feitas por difusão pela cutícula mole. Na classe Sinfila, existe um par de espiráculos apenas na cabeça. Traqueias suprem apenas os 3 primeiros segmentos do tronco. O restante do corpo depende de difusão pelo tegumento. Bom, quais são os pigmentos respiratórios e qual a função do sistema circulatório na respiração? A maioria dos miriápoda não possui pigmento respiratório. O sistema traqueal é eficiente o suficiente para levar o oxigênio diretamente para os tecidos, dispensando a necessidade de transportadores na hemolinfa. Há, porém, uma exceção importante. Algumas ordens de quilópoda possuem hemocianina com cobre na hemolinfa, que desempenha um papel ativo no transporte de oxigênio. Isso está relacionado ao fato de que suas traqueias terminam no coração e a circulação tem papel mais ativo no transporte de gases nesse grupo. A hemocianina também foi encontrada em alguns milípedes grandes. Quais tipos de sistema circulatório existem e quais os órgãos e estruturas que formam esse sistema nos miriápoda? O sistema circulatório dos miriápoda é aberto. A hemolinfa circula em câmaras chamadas hemoceles, não em vasos fechados como nos vertebrados. A estrutura principal é o coração tubular dorsal, que se estreita anteriormente, na região anterior, formando uma estrutura semelhante a uma aorta. O sistema é composto por câmaras hemocélicas grandes, um seio pericárdio e ósseos laterais pareados por onde a hemolinfa entra de volta no coração. O número de ósseos varia. Na classe diplópoda, há 2 pares por diplosegmento. Nos quilópoda, 1 par por segmento. Bom, como o sistema circulatório funciona nos miriápoda? O coração tubular dorsal bombeia a hemolinfa em direção anterior, para a cabeça, a partir da aorta. O sangue flui para os segmentos posteriores, pelas câmaras hemocélicas. Em seguida, retorna ao seio pericárdio e volta ao coração pelos ósseos laterais. É um sistema simples de circulação lenta e pressão baixa, adequado para organismos de metabolismo moderado que dependem principalmente das traqueias para o transporte de oxigênio direto para os órgãos e tecidos. Qual é a relação do sistema circulatório com os sistemas excretor, digestório e reprodutor? O sistema circulatório está intimamente conectado com os demais sistemas. Com o sistema excretor, os túbulos de Malpighi ficam imersos na hemocele. Eles filtram ativamente o potássio da hemolinfa. E a água, ureia, ácido úrico ou amônia seguem osmoticamente para dentro do túbulo. A urina primária entra no proctodeu, onde a água e íons são reabsorvidos antes da eliminação. Já com o sistema digestório, o intestino médio fica imerso na hemocele. Os nutrientes absorvidos passam diretamente para a hemolinfa. A membrana peritrófica protege o epitélio do mesênterio. Com o sistema reprodutor, as gônadas ficam imersas na hemocele. A pressão hemocélica auxilia a eversão de vulvas e gonópodes. Os espermatóforos podem ser transportados via variações de pressão nas câmaras genitais em algumas ordens de miriápodas. Bom, a partir de agora, quem vai continuar explicando
Os, as últimas duas apresentações de Miribiapanda sou eu. Tipos de sistema excretor e osmorregulador. Estruturas e substâncias excretadas. Os miriápodes eles possuem como principal sistema excretor os túbulos de Malpighi, né? Na maioria das espécies existem apenas um par desses túbulos, mas alguns grupos eles podem apresentar até três ou quatro pares. Esses túbulos eles retiram resíduos nitrogenados do organismo e as substâncias eliminadas são principalmente a amônia e tem algumas espécies que eliminam o ácido úrico. Além de eliminar excretas, o túbulo de Malpighi também ajuda na regulação da quantidade de água e sais do organismo. Também aquilo, o nome desse processo todo mundo conhece, né? Conhecido como osmorregulação. Bom, quais são os órgãos que formam o sistema nervoso e como ele está organizado? O sistema nervoso dos miriápodes ele é relativamente simples, que eles possuem apenas três regiões no cérebro, cada região dela faz a sua função, né? Que é o protocérebro, que está relacionado aos olhos, mesmo existindo espécies que não possuem olhos, o deutocérebro, que está relacionado às antenas, que são muito importantes, né? Sensorialmente falando, e o tritocérebro, que ele faz aquela conexão entre o cérebro e outras regiões do sistema nervoso. Abaixo do esôfago existe um gânglio subesofágico, que ele é responsável por controlar as peças bucais, as glândulas salivares e boa parte da musculatura da cabeça. Além disso, também eles possuem o cordão nervoso central, que ele é formado por pares de gânglios distribuídos ao longo do corpo. Bom, quais são os órgãos que formam o sistema sensorial? Os órgãos eles variam bastante entre os grupos, né? Como eu havia dito antes, alguns possuem olhos, enquanto outros, como os Paurópoda e os Sinfila, não possuem. Bom, mesmo as espécies sem olhos, eles conseguem perceber a luz e frequentemente, né, normalmente, eles evitam ambientes muito luminosos. As antenas, como eu havia dito antes, elas são muito importantes, sensorialmente falando. Então, elas são sensíveis e elas possuem cerdas que detectam estímulos táteis e químicos. Outro órgão muito importante é o órgão de Thomas Vari. Não sei se diz assim certinho, mas Thomas Vari, alguma coisa assim do tipo. Que ele está localizado na base de cada antena. Sua função ainda é muito discutida, mas acredita que ele participa da percepção de vibrações, sons, umidade e estímulos químicos. Então, meio que explicando de uma forma simples, mesmo sem uma visão muito desenvolvida, os miriápodes eles meio que conseguem perceber o ambiente, usando principalmente as antenas e os receptores que eles têm espalhados pelo corpo. Bom, quais tipos de esqueleto estão presentes no grupo? Todos os miriápodes eles possuem seu esqueleto formado por uma cutícula de quitina, que é responsável pela proteção, sustentação do corpo e fixação dos músculos. No entanto, essa cutícula ela varia entre os grupos, né? Por exemplo, o quilópoda ela é rígida, mas ela não é calcificada, o que garante uma resistência e uma boa flexibilidade para a locomoção. Já nos diplópoda quilognata, a cutícula é calcificada, tornando o exoesqueleto mais duro e resistente, que oferece maior proteção contra predadores. Nos diplópoda penicillata, a cutícula é macia e não calcificada. Então, em vez de eles terem uma carapaça rígida, esses animais eles utilizam tufos de cerdas como um mecanismo de defesa. E por fim, os Paurópoda e os Sinfila, eles possuem uma cutícula macia e não calcificada, que proporciona maior flexibilidade corporal e facilita numa movimentação em pequenos espaços. Ocorre que dizem, bom, todos os miriápodes eles realizam equidise, porque aqui eles possuem seu esqueleto rígido que não cresce junto com o corpo. No entanto, essa função varia de acordo com o grupo. Como eu havia dito antes, existem vários tipos de exoesqueleto. Né? Bom,
Na epimorfose, o animal ele já nasce completo e as mudas elas servem apenas para o crescimento. Na hemianamorfose, novos segmentos e pernas são adicionados, mas apenas nas primeiras mudas. Na teloanamorfose, esse acréscimo continua até a maturidade sexual, que quando ele bate essa maturidade, as mudas elas cessam. E já na euanamorfose, o animal ele continua realizando mudas durante toda a vida. E ele pode continuar acrescentando segmentos mesmo depois de já se tornar um adulto. Bom, sistema reprodutivo do miriápodo. De forma geral, os miriápodos eles são gonocorísticos, ou seja, né, eles existem indivíduos machos e fêmeas separados. A reprodução ela é predominantemente sexuada e eles são ovíparos, colocando ovos. Em algumas espécies também pode ocorrer partenogênese, que é quando uma fêmea ela produz descendentes sem ocorrer fecundação. Apesar desse padrão geral, existem diferenças entre os grupos. Os quilópoda podem, eles possuem gônadas pareadas e nos machos um par de estruturas chamada gonopófises. E já os diplópoda, eles apresentam gonópodes bastante desenvolvidos, que são pernas modificadas, né, que utilizam na reprodução. Nos paurópoda, há um único ovário nas fêmeas e dois gonópodos nos machos, e já no sinfila possuem gônadas pareadas tanto nos machos quanto nas fêmeas. Essas diferenças elas estão relacionadas principalmente à anatomia reprodutiva de cada grupo, mas todos apresentam um padrão que é a reprodução sexuada como a principal forma de reprodução mesmo. Bom, quais são os tipos de fecundação e transferência de espermatozoides que ocorrem? Bom, nos miriápodes normalmente ocorre por meio de transferência de espermatóforos, que são pequenas estruturas produzidas pelos machos contendo espermatozoides. Nos quilópoda, o macho deposita o espermatóforo no solo ou em uma pequena rede de seda e a fêmea ela recolhe utilizando os gonópodes. Nos diplópoda, essa transferência ocorre principalmente por meio dos gonópodes, que ocorre durante a cópula indireta. Já nos paurópoda, o espermatóforo fica suspenso em fios de seda para ser recolhido pela fêmea. E já no sinfila, o macho deposita o espermatóforo no ambiente e a fêmea ela recolhe pela região da boca. Na maioria dos grupos, a fecundação é interna e a única exceção são os sinfila, que a fecundação ocorre externamente durante a postura dos ovos. Bom, como é o desenvolvimento embrionário? O desenvolvimento embrionário dos miriápoda, eles apresentam um padrão semelhante entre os grupos, que de maneira geral o desenvolvimento embrionário ele ocorre dentro dos ovos ricos em vitelo, que eles fornecem nutrientes necessários para o embrião, mas possuem algumas diferenças importantes. Que, por exemplo, os quilópodes eles apresentam um padrão intermediário de clivagem antes de seguirem o desenvolvimento típico do grupo. Os quilópoda, não, os diplópoda, eles ocorre, né, um padrão considerado típico nos miriápoda, com os ovos ricos em vitelo, clivagem deles é meroblástica e formação das estruturas embrionárias durante a organogênese. Já os paurópoda e os sinfila eles possuem uma quantidade reduzida de vitelo, fazendo com que a clivagem seja praticamente holoblástica. Nos paurópoda existe um estágio pupoide imóvel antes da primeira muda característica. Bom, e agora como é o desenvolvimento pós-embrionário? Bom, após a eclosão dos ovos, os miriápoda eles continuam seu desenvolvimento de maneiras diferentes, né, de acordo com os grupos. Nos quilópoda, algumas espécies já nascem com números definitivos de segmentos e pernas, que é aquele processo chamado epimorfose, que eu já havia dito antes. Outras vão acrescentando novos segmentos e pernas durante as primeiras mudas, caracterizando a hemianamorfose. Nos diplópoda existem diferentes padrões de desenvolvimento, mas de forma geral os indivíduos vão adquirindo segmentos e pernas ao longo das mudas. Os paurópoda também crescem por anamorfose, passando por um estágio pupoide antes de se tornarem juvenis ativos. Já os sinfila eles eclodem com aproximadamente metade dos segmentos do adulto
e continuam adicionando novos segmentos durante as mudas, mesmo depois de atingirem a fase adulta. Então eles vão continuando realizando mudas, embora não formem novos segmentos ou pernas.